Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, esse aqui vai ser de um dos meus programas favoritos hoje em dia, inclusive um dos mais confiáveis, né, em termos de opinião e tal, né, sobre o que está realmente se passando, né, o pessoal lá não é bobo, que é o Pânico. E aí, essa semana, a Joyce Hasselman, né, foi entrevistada lá também e tal, e, cara, ela tá numa contenção de danos aí absurda, né, em tudo quanto é programa, né, de entrevista para tentar amenizar a situação, né? Que realmente tem muita coisa aí rolando, né? Aí aqui é o seguinte, eu tava vendo, normalmente eu vejo isso aqui na hora do almoço, né? Aí eu vi que ela já estava começando a falar um monte de coisa que eu contestava, aí eu paralisei, né, logo no início, paralisei para depois fazer esse lance aqui, que é a, os comentários sem ter visto, sem preparar nada, né, no caso. Tu parece um tigre, parece lá o Tiger. Como é? Tiger King. O documentário. Joyce Hasselman está aqui com a gente. Fala, Joyce, como é que você tá, minha querida? Tudo bem, pessoal? Vai lá, James. James. Tô aqui, gente, trabalhando. A única coisa que eu posso considerar razoável dessa quarentena de trabalhar em casa é que é a companhia dos meus gatos. Estou eu com os meus 3 bichanos aqui, atrás de mim. Eles ficam aqui o tempo todo me cuidando, são os meus tigres. Ô, Joyce, você não sabe o que estão te xingando. Claro que eu sei, menino. Ela começa a disfarçar, né? Claro que eu sei, menino. Bom, vamos lá. Essa gente aí, alguns são pagos para isso, outros, obviamente, fazem parte da população e outros não têm cérebro mesmo. Caraca, então quer dizer que quem critica ela, né? Ou como o Emílio falou aqui, quem xinga ela é ou quem é pago, ou quem vai na onda, ou quem não tem cérebro. Então, quer dizer, só essas 3 opções. Caraca, não pode ter uma pessoa que critique sem estar dentro dessas 3 opções, mas tudo bem. É o tipo do gado. Não fala assim, não fala assim. Mas não é verdade, a gente vai ver isso. A gente vê com a queda de popularidade aí do próprio presidente, caiu 11 pontos essa semana e vai continuar caindo. E as pessoas de bem que acreditaram nele, como eu, aos poucos vão se descolando, é natural. Ele vai acabar ficando com um grupo radical, como o Lula ficou. Não, realmente, quem está descolando dele são os isentões que já tinham descolado. Né? Os isentões já tinham retirado o apoio já há muito tempo, entendeu? Praticamente no primeiro ano. Em vez dos petistas, serão os bolsopetistas. Mas tudo bem, deixa a gente fazer. Esse aí é outro termo que estão querendo emplacar de alguma forma, mas vai ser meio difícil conseguirem, né? Mesmo com toda essa coordenação de narrativa, etc e tal, bolsopetista. Então, olha, para chegar nesse nível, o governo Bolsonaro tem que, no mínimo, organizar um esquema de corrupção, de desvio de verba pública de, no mínimo, 500 bilhões. Até lá... tá, e depois que organizar isso, os apoiadores dele ainda tem que apoiar, né? Ainda tem que estar apoiando e tal, né? Enquanto isso não ocorrer, esse termo não faz o menor sentido.
fazem, elas só sabem xingar mesmo, não sabem construir nada. Enquanto essa gente fica aí, né, ladrando, a caravana passa e eu continuo trabalhando aqui em Brasília pelo país. Você tá forte, Joyce Zuckerman, na CPI da fake news, mas viralizou um áudio seu do WhatsApp fazendo algo parecido, que é convocando as pessoas para criar perfis fakes, né, no Instagram, em rede social, no Twitter. Não, essa é a notícia. Você tá copiando e falando o que disse o presidente da República. Não ouvi o áudio. Nada de fake. O áudio eu peço para os meus grupos de Zap, eu tenho vários deles, eu posso até abrir aqui para vocês verem quantos são muitos, né? E nesses grupos, no momento em que eu tô lá, ó, é grupo que não acaba mais, é grupo, Chato, hein? E o pessoal vai me enfiando ali nos grupos. Chato demais, da família, grupo do pé. É um corre, né? E aí tem alguns grupos que são amigos da Joyce, médicos com a Joyce, promotores com a Joyce, são grupos bem específicos. E gente que não tá nas redes sociais o tempo todo, eu peço, gente, me ajuda aí, vamos criar perfil, vamos entrar, porque a robozada eu ainda falo. Uau, as milícias estão em cima de mim. Eu falo isso. As milícias, esse bando de canais, esses bandidos, os robôs estão todos em cima de mim, então eu preciso da ajuda de vocês. E eu, obviamente, como o presidente foi muito mau caráter, né? Ele induziu a narrativa, que é o que ele faz, dizendo, usando perfis fakes. Em nenhum momento a isso. Teve até um deputado aí do baixíssimo clero, da escória absoluta aí da Câmara, que disse, vão levar o caso à PGR. E eu fiquei dando risada, fico imaginando, né, o Procurador-Geral da República olhando aquilo e falando, meu Deus do céu, pobrezinho, né? Cara, provavelmente deve ser a mesma reação que a gente tem quando olha uma CPI montada para ficar perseguindo memes, né? Então, já que criou uma CPI para isso, deve ser legítimo algum deputado levar alguma coisa nesse sentido também. Bom, aproveitando que paralisou aqui, deixa eu comentar rapidamente o que eu acho da entrada dela, né, na política, etc e tal. Eu acompanhava, né, quando ela participava da Veja, aquela TV, ela realmente conduzia muito bem e tal, profissionalmente, assim, né, e tal. Ela sabia conduzir alguma coisa, né, de programa e tal. Quando ela foi para a Jovem Pan, eu já não gostei muito, que ela queria ocupar muito espaço ali, mas na TV eu gostava dela. Que ela sempre levantava a bola, né, para os colunistas falarem sobre os assuntos e tal. Isso eu achei que ela fazia muito bem. Mas enfim, aí ela foi para a política e tal. Ela entrou, cara, com uma votação muito expressiva. Assim, eu não votei nela e não votaria nela, né, não é o estilo de candidato e tal, não sei o quê. Mas quando ela entrou, na verdade eu achei interessante a postura dela, entendeu? O tipo da pessoa dela estar ali nesse momento. Qual era o momento? Era a esquerda, né, Gleisi Hoffmann e tal, não sei o que, completamente derrotada, assim, querendo ainda avançar sobre algumas coisas e tal, não sei o que, e tinha que ter gente ali para combater as narrativas, e ela, pelo menos inicialmente, né, fazia isso bem, tipo, chegava e respondia a todas as narrativas que fossem iam sendo criadas, né, e tal, né, com aquele estilo dela, guerrida, etc e tal, né? Beleza. E aí o que acontece? Ela, assim, na minha opinião, ela não entrou na esteira, né, do Bolsonaro. Acho que ela entraria, mesmo se eles não estivessem juntos, né, e tal, um apoiando o outro, sei lá o que e tal. Acho que ela teria força suficiente para isso. Porém, agora eu acho que ela perdeu muita força. Entendeu? Perdeu muita força, não tenho certeza se ela até entraria para depende do partido também, óbvio, né? Mas se ela entraria para uma eleição de deputado, entendeu? Nem para deputado, não sei. Eu posso estar errado, muita coisa pode acontecer também até o próximo mandato e tal, mas vamos ver. Vamos tocar esse Brasil. Mas a tentativa, né, de criar narrativa, eles fazem isso, eles fazem o que o PT fazia. E tentar colar isso em mim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque... Cara, ninguém está criando narrativa. Tem muita gente acreditando em uma determinada linha de acontecimento dos fatos. Não é uma criação. O que o PT fazia era uma criação de narrativa. Eles se reuniam e eles traçavam uma linha para definir o que todo mundo ia falar em conjunto. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é meio que orgânico, espontâneo. Não tem ninguém que sabe, coordena isso, ou não tem uma cúpula que se reúne e tal. Não. Ideias são lançadas, de vez em quando até por anônimos, dentro do Twitter ou internet e tal, aquela história toda. E a melhor ideia, ou leitura, ou análise daquela situação, prevalece. E todo mundo vai atrás.
Meu celular está à disposição. Aliás, na época das fake news, eu já deixei meu celular à disposição. Eu tive no STF, eu levei tudo, inclusive meu telefone. Então, assim, não tem absolutamente nada que eles possam fazer contra mim, além de ficar montando mentiras, montando dossiês. A notícia boa que eu tenho para vocês é que aquela outra montagem, daquele outro vídeo, acho que vocês viram, que supostamente eu estou conversando com alguém e alguém responde e diz assim, Joyce... Eu sei qual que é esse vídeo. Esse aí eu achei suspeito na hora que eu vi. Então nem dei muita bola para isso. Aquelas suas mensagens, poxa, pegaram a gente, grampearam o meu celular. Nós já descobrimos quem é esse bandido, esse meliante de Santa Catarina. A justiça determinou ontem a quebra do sigilo bancário desse sem vergonha, que inclusive disse que recebeu dinheiro, 90 mil reais, e deu a entender que eu teria pago ele. Pô, queria eu ter 90 mil reais no bolso, assim, né? Fácil. E nós conseguimos a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, do sigilo telefônico, e eu vou fazer esse sem vergonha de exemplo, porque essa gente que tem, de fato, extrapolado todos os limites da lei, elas têm que entender que a lei é para todo mundo. Esse cara aí, eu acho que essa situação, na verdade, acho que realmente eu, pelo pouco que eu vi, assim, não vi em detalhes e tal, mas pelo pouco que eu vi, me parecia mesmo fake. Aí o que vai acabar acontecendo? Ela realmente vai para cima desse cara, ou né, as investigações vão para cima desse cara e tal, vai se comprovar realmente que era alguma coisa fraudada ali, sei lá o que e tal, e ela vai utilizar isso como a justificativa eterna para comprovar todo o resto que ela não vai conseguir comprovar. Todo mundo. Não é que a lei vale para os outros e não vale para o gado alinhado aí ao presidente. Eu não falo as pessoas que respeitam o presidente, não, tá? Todo mundo tem direito de respeitar. Eu respeito até quem respeita o Lula. Não tem problema. Eu discordo, mas eu respeito. Agora, bandidagem é bandidagem e bandidagem não tem cor partidária. Joyce, falando em vídeos que viralizaram, tem uma entrevista sua para o Cabrini no SBT em que você fala que não vai mudar de opinião, que é um apoio infinito. Um apoio eterno, amor infinito. Amor infinito. Amor do roupa nova. Exatamente. E aí... Gente, que tragédia. Que tragédia. Eu olho aquele vídeo e eu penso como eu fui bobinha, como eu fui ingênua. Tudo que eu disse naquele vídeo do Cabrini, naquele momento, dentro do meu coração, era mais absoluta verdade, porque eu sabia que o Bolsonaro era turbulento, grosseirão, meio limitado intelectualmente, meio burrão mesmo. Ele tem limitação intelectual. Mas eu achava que ele... Olha, ele pode ter a limitação intelectual dele que todo mundo fala, né? Mas a questão é que com quem ele bate de frente, cai. E algumas situações ali são defesas ali pensadas, entendeu? Então, assim, de repente o pessoal, né, espertinho aí e tal, que acha que ele é limitado, de repente sabe como é que é, né? Tem aquele cara que se faz de bobo, o próprio Emílio. O próprio Emílio, ele se faz de bobo, né? Mas ele de bobo não tem nada. Ele de limitado não tem nada. O cara é um gênio. E assim, minha percepção do Bolsonaro está cada vez mais consolidada, assim, que é no caso dele também, entendeu? Ele, assim, claro, ele tem uma forma ali e tal, meio, sabe, toscão assim de ser, mas, cara, é gente que nem a gente, né, cara? Tinha bom coração e que ele prometeria, e faria aquilo que estava prometendo, deixaria os ministros trabalhar, deixaria o Moro trabalhar, deixaria o Paulo Guedes trabalhar, deixaria a gente trabalhar, e assim, se ele tivesse um bom coração e fosse 100% honesto como prometia que era, a gente conseguia tocar o Brasil. Mas quando chegou aqui no poder, assim, em questão de dias, ele mudou rapidamente, nós vimos que não era nada daquilo, se instaurou uma corrupção do poder, né, para instalar mais um projeto de poder familiar, para proteger os filhos, e proteger o menino da rachadinha, proteger o outro das fake news, e eu acabei... Proteger o outro das fake news, quer dizer, a questão das fake news foram, na verdade, foram definidas, né, nessa legislatura um agravamento de pena, etc e tal, né? Antes não existia nada disso, e aí querem vincular de qualquer forma, deve estar falando do Carluxo, né, e tal, ele a uma situação de fake news, que na verdade simplesmente eu ainda não vi a fake news propagada por ele, né? Realmente, assim, e tem muito tuiteiro, né, blogueiro, etc e tal, que propagou fake news e teve que pagar pena, né, multa, caramba, não sei o que, injúria, sei lá o que e tal. No caso do Carluxo ainda não, mas querem de qualquer forma fazer algum tipo de vinculação para manchar a imagem, e claro, não é manchar a imagem do Carluxo, que Carluxo, assim, o objetivo é manchar a imagem do Bolsonaro, né? E a tentativa de aproximação forte aí com o pior que tem do Centrão, e as coisas foram se sucedendo, claro, eu estava lá dentro. Cara, essa aproximação é simplesmente uma consequência
de justamente a falta de apoio que essa renovação, que era para dar todo o apoio, né, necessário e tal, começou a titubear logo no início, entendeu? E não foi por conta de mudança de postura, etc e tal, foi porque eles provavelmente se deslumbraram também com o poder ali e tal, entendeu? Não é bem assim também. Eu vi primeiro que muita gente, alguns ministros já sabiam também, por óbvio, e quando eu olho aquele meu vídeo, né, eu me sinto bobinha, ingênua de ter acreditado naquilo. Como é que eu pude acreditar tão piamente? Eu me sinto meio que, sabe, mulher de malandro? Quando você olha, sabe que não presta, mas você fala assim, não, ele vai mudar, eu vou ajudar, ele vai mudar. Então, enfim, infelizmente eu estava enganada. Queria eu estar certo naquele momento, e um ano e tanto depois, eu dizer a mesma coisa que eu disse logo depois da eleição. João Serássimo aqui, é Marco Antônio Vila aqui da Jovem Pan. Gostaria de fazer uma pergunta. Você recentemente, tirando essa pantaneira aí que eu já disse há muito tempo aí de Bolsonaro e tal, eu quero falar da sua candidatura. Você disse que é a candidata da direita de São Paulo. Eu queria que você explicasse o que é essa direita. Essa direita tá mais perdida que o urso do Pica-Pau. Não é a direita que tem os black blocs que saíram às ruas, que agora os bolsonaristas têm black bloc, cara, é tão impressionante como é que essa coordenação de narrativa funciona utilizando a máquina da imprensa. É impressionante. Teve uma situação isolada, uma das únicas isoladas nessa última manifestação que teve lá em Brasília e tal, envolvendo o jornalista do Estadão, etc e tal, e que eu vi as filmagens, né, no caso. Ele foi hostilizado, né, meio que expulso ali da onde estava e tal, etc e tal, ok. E aí acho que não sei se ele tropeçou, sei lá, mas eu sei que ele estava realmente caído no chão, mas ninguém estava batendo no cara. Estavam inclusive ajudando o cara a se levantar e meio que até blindando e até tentando parar outras pessoas que estavam um pouco mais exaltadas para ele sair ali daquela situação. Só que teve até jornalista no Twitter montando fotografias em ordem invertida para dar a entender que ele estava assim espancando um jornalista. E agora já estão tentando criar a narrativa de que agora a direita tem black blocs para ficar igual à esquerda, etc e tal. Cara, nada como comparar. Primeiro que os black blocs da esquerda, né, no caso, os únicos black blocs, alguns deles provavelmente eram pagos, tá? Outros deles, se eles não eram pagos, eram militantes, mas militantes com esse objetivo já pré-determinado, né, premeditado. E aí é mais uma tentativa. Qualquer detalhe que eles veem que possa fazer algum link de similaridade, eles querem tentar transformar isso no elo direto entre os dois movimentos. Blocos, né? O PT tinha, e agora os bolsonaristas também têm, o Bolsonaro também tem, que é essa gente que se diz de direita, mas que não é de direita, é reacionária, é o tipo de gente que comete crimes. Essa daí também era outra pecha, né, que queriam colocar em cima dos apoiadores do Bolsonaro. Quem é apoiador do Bolsonaro é reacionário. Isso daí foi desde o ano passado, já, né, com Reinaldo Azevedo, com Marco Antônio Vila, etc e tal, todo mundo repetindo a mesma ladainha. Como cometeram no último domingo, agredindo inclusive uma equipe de reportagem, agredindo o Dida, me solidarizei com ele. Goleiro. É lamentável, até porque eu sou jornalista e sei que as críticas, olha, mais gente agredindo aí as enfermeiras. No mundo inteiro as enfermeiras recebendo homenagens, né? No mundo inteiro recebendo aplausos, e aqui no Brasil, né? Tava passando agora uma imagem de uma confusão que teve numa manifestação antes também, né? Não era um ato, né? Das enfermeiras que foram para frente do Palácio, do Planalto, sei lá, ou na Esplanada. E aí teve uma confusão ali com um dos apoiadores do Bolsonaro, etc. Ele estava passando esse vídeo. Só que depois eu vi um outro vídeo no Twitter também que estava mostrando o seguinte, que uma das manifestantes, né, que estava vestido de jaleco e tal, não sei o que, na verdade ela não era médica, nem um profissional de saúde, nem nada disso. Ela foi, acho que era uma mendiga, inclusive, que ela, entre aspas, né, morava na estação, na rodoviária, né, aí pegaram essa mulher, deve ter dado um troco, sei lá, e tal, não sei o que, colocou comida, sei lá o que aconteceu e tal, aí colocaram jaleco nela, aquele gorro e tal, né, para segurar o cabelo e tal, não sei o que, e levaram ela lá pro protesto, né, então foi realmente uma coisa meio armada ali. Uma criatura dessa encostada no ministério,
lá da Damares, encostada lá, tá lá. Aliás, aquele ministério virou um cabide de gente encostada, tem mais gente. Eu já fiz umas denúncias no Twitter, mas farei outras aí de maneira oportuna. E nós vemos essa gente se passando por pessoas da direita. O que eles estão fazendo? Eles estão, na verdade, querendo destruir a direita racional de verdade, porque a direita racional não é isso. Eu não represento isso aí. Você vai me ver em diversas manifestações pacíficas, ordeiras, eu lutando contra a corrupção, mas lembra que nós tínhamos o orgulho de dizer que nas manifestações não tinha um ferido. As pessoas levavam crianças, levavam seus filhos, seus idosos. A gente via aquela Paulista lotada com mais de 1 milhão de pessoas, não tinha uma pessoa ferida, nada. Agora, esse bando, que é um bando mesmo organizado, está tentando usar a camiseta verde e amarela para cometer crimes. Eu não compactuo com isso, isso aí não é direita, isso aí é um bando de reacionários, são os bolsochavistas, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou direita racional. Eu quero liberdade, quero respeito às instituições, quero respeito às pessoas, é essa linha que eu vou levar. E vamos ver o que São Paulo escolhe, né? Se São Paulo vai querer ficar alinhado à esquerda, ao bolsochavismo, ou a uma direita racional de verdade. Uma direita racional de verdade. Tem que rir mesmo. Então, Joyce, já virou campanha. Já virou campanha. Eu não gosto de bolsochavismo, gado, essa coisa. Não, eu sei, mas é ruim, isso é ruim. Não, isso é ruim. Então, eu vou perguntar pra você. Eu tenho os números aqui, eu não sei se é verdade ou se é mentira, porque eu não sou da política. Eu sou aqui do Pânico, você sabe, você é a nossa... Isso, fazendo de boa. O que o Bolsonaro disse que ele tá puto? Medidas provisórias aprovadas. Lula, 70%, Dilma, 39%, Bolsonaro, 23%, em 1 ano e meio. Lula ficou um tempão muito mais, né? Ações diretas em inconstitucionalidade. Lula, em 5 anos, 8. Dilma, em 2 anos, 8. Temer teve 14 em 2 anos. E o Bolsonaro, 58 em ano e meio. Vetos presidenciais derrubados. FHC, 1,5 em 8 anos. Lula, 0. Aprovaram tudo, mas tinha o diabetes. Temer, 6,5. E Bolsonaro, 29%. Ele diz que ele não governa porque o sistema não deixa. É o que eu sinto. Ele fala, não, o sistema tá lá, eu vou brigar com o sistema, e parece que isso não tá dando certo, porque ele tem a comunicação dele, é aquilo lá, o Bolsonaro é daquele jeito, a imprensa bota a pilha, ele explode, manda o cara calar a boca, ele dá mau exemplo, não é? Mas também tem esse outro lado. Esse outro lado também tá lá com o presidente, né? Os caras deram uma travada bonita no Bolsonaro. Não, mas é jogo político. Você tá fazendo seu jogo político e ele tá fazendo dele. A grande verdade quando é essa. O número das ações diretas de inconstitucionalidade, para você promover uma ADI ou uma DIN, né, você tem que ter um instrumento. Você tem que ter uma inconstitucionalidade daquilo. Então, se há mais de 50 ações de inconstitucionalidade em cima de um presidente que está há menos de 1 ano e meio no poder, alguma coisa está errada. Pera lá. Sim, alguma coisa está errada. Não está rolando mais a montanha de dinheiro, não só da situação econômica deplorável que o Brasil se encontrou depois de tantos anos de petismo, etc e tal, roubalheira, papapá, aquela história toda que a gente já sabe, né? Mas não está rolando a corrupção sistêmica para aprovação de tudo. E aí ninguém coloca os tais dos adins aí. Então não adianta você dizer assim, coitadinho, botaram uma DI em cima dele. Não, o que não é nada coitadinho, deu uma razão legal para que houvesse uma ação direta de inconstitucionalidade. Como agora. Antes tinha razões legítimas para qualquer tipo de ação. Tinha, sempre teve. Qualquer ação vai ter. Só que tinha o cala-boca. Só isso. Regado no bolso dos parlamentares. E provavelmente também até dos donos, entre aspas, né, dos partidos e tal, né? Porque o partido também pode entrar com esse tipo de ação. Discute-se a questão de CPI, de impeachment dentro do Congresso Nacional. Só não anda um processo de impeachment porque a Câmara não quer. Porque os motivos para um processo de impeachment, os crimes de responsabilidade, ele já cometeu. Ele cometeu uma interferência direta na polícia. Interferência é prerrogativa do cargo dele. Isso daí vão provavelmente também, por isso que na verdade eu até estou fazendo, né, esses comentários aqui em determinados vídeos e tal, porque se a gente não barrar a narrativa, a máquina destrói. A máquina, de tanto insistir na mesma ladainha de sempre, etc e tal, acaba emplacando a narrativa, e é isso que vai para os livros de história. Mas não, é prerrogativa do cargo dele de trocar diretor. Inclusive, essa lei de 2014 provavelmente foi feito sob medida para Dilma, né, conseguir controlar mais ou menos a Polícia Federal, mas enfim, a lei existe lá, e ele simplesmente usou, e ele nunca negou que ele queria interferir, porque ele queria interferir mesmo, e politicamente. Agora a questão é a seguinte, só estaria errado se ele estivesse recebendo alguma contrapartida por isso.
como ninguém apresentou ainda a contrapartida que ele estaria recebendo, então é balela, é só narrativa. Federal, o Sérgio Moro denunciou essa interferência. Depois de denunciar a interferência, o Supremo veio e barrou a nomeação, né, daquele que seria o amigão. Quem barrou a nomeação? Alexandre de Moraes. Quem é ele? Colocado pelo Temer, ex-secretário de segurança aqui de São Paulo, tucanada do caramba, né? E aqui nada anda de Lava Jato, então só por aí já podem imaginar o que rola. E aí o que acontece? Ele foi, inclusive, é o mesmo ministro que está com aquele inquérito ilegal, inclusive toda a celeuma se deu em cima desse inquérito ilegal, que dizem que é inconstitucional porque fere uma série de regras baseadas no regimento interno do STF. Bom, enfim, isso aí tem que dar uma olhada com mais calma depois, mas enfim. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes também é aquele que censurou a Cruzoé. E o interessante é que na época que censurou a Cruzoé, foi um estardalhaço do caramba e tal, e um monte de outros veículos, né, se solidarizando e tal, não sei o que, né, aquela história toda. Cara, desde que houve essa censura pra cá, que, né, um dos diretores lá, sei lá o que e tal, foi conduzido para dar esclarecimento na Polícia Federal, etc e tal. Acho que rolou até uma ameaça de multa de 100 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Bom, enfim, a realidade é o seguinte, essa situação surtiu efeito. Por quê? Porque eles pararam de falar sobre aquela situação do amigo, etc e tal, e também pararam de bater no STF. Não batem mais no STF. Agora o STF só tem ministro da mais alta capacidade, lisura e tal, não batem mais no STF. Então, realmente surtiu efeito. Da família para comandar a polícia, para o presidente chamar a PF de sua. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram o poste do Ramagem, colocaram o sub do Ramagem para fazer tudo que o Ramagem. Só um detalhe, o Ramagem o próprio Moro falou que ele era uma pessoa boa, né, para o cargo e tal, né? Só que ele tinha realmente a preferência lá pro Valeixo, pelas questões lá pessoais dele, eu até respeito isso, o cara confia no cara. Mas enfim, na avaliação do presidente não estava com um bom desempenho e queria alguém da preferência dele. Para mim é completamente legítimo isso, mas enfim. Então, esse Ramagem agora parece que o cara, eu fico impressionado como é que a corporação, né, da Polícia Federal, no caso, não vem pelo menos em defesa desse delegado, porque o cara parece que ele tem uma boa reputação e aí falam do cara como se o cara fosse bandido, como se fosse entrar lá, se comparando até com Lula, comparando o episódio de quando Lula foi nomeado e barraram e tal, não sei o quê. Quer dizer, o cara que o delegado da Polícia Federal, com a reputação ilibada, com bom desempenho, com respeito entre os pares, a corporação não teve não reclamou sobre essa nomeação, e aí querem equiparar ele ao Lula, que estava sendo o foco das investigações, não sei quantos inquéritos, não sei quantos, tinha virado réu em não sei quantas denúncias e tal, e estava prestes a ser preso, aí querem comparar esse delegado a esse cara e a corporação fica quieta. Isso daí também é meio revoltante também, né? Manda a mando do presidente. Isso é uma interferência clara na Polícia Federal. Então é claro que isso vai parar na justiça, é claro que isso vai ter um contraponto legal e um contraponto político, e assim tem que ser, porque isso é uma democracia. Nunca houve um presidente na história que fez tanta lambança quanto o Jair Bolsonaro. Nunca. Caraca, que falácia! Essa não dá. Nunca teve cara, sem sacanagem, esse governo provavelmente é o melhor governo que eu vi vivo, né? Ou pelo menos acompanhei e tal. Cara, o primeiro ano foi devastador. Diversas medidas muito positivas, tentando fazer as coisas pela pauta, né? Sem barganha, etc e tal. Cara, não tem muito mistério isso. Bom, o Bolsonaro foi eleito com uma série de promessas e a população queria que essas coisas fossem realizadas. Ele coloca o negócio para ser votado e os deputados votam a favor ou não. Se não votar a favor, a sociedade vai cobrar depois. Mas ele não montou o Petrolão, não montou o Mensalão. O Petrolão não montou, mas o Mensalão ele tá tentando, né? Cara, muito leviana, muito leviana.
É impressionante. É impressionante. Misturando ali com o Centrão, entregando o Banco do Nordeste para um. Olha só, até ontem, né? Porque, assim, teoricamente, o Bolsonaro investiu no DEM, certo? Para realizar o governo, certo? Colocou uns 2 ou 3 ministros, né, do DEM e tal, era Mandetta, Tereza Cristina, Onyx, né, Onyx e tal, de repente tinha mais um e tal. Ajudou a eleger os 2 presidentes da Câmara. E, detalhe, eles são do Centrão. O DEM é do Centrão. Só que naquela época, porque o Maia é aliado dela, né, naquela época, não se convinha falar assim do Centrão pejorativamente, né? Ah, não, Maia é um bom, porque ele tem articulação, não sei o quê. Agora não, agora que está falando com uma outra parte do Centrão, que ela não vai estar incluída nessa situação, e na verdade eu até desconfio que seja que todo esse movimento para tentar desqualificar essas alianças que ele está fazendo agora, não, realmente são figuras, né, questionáveis, né, Roberto Jefferson e tal, não sei o quê, aquele, como é que é o nome daquele outro, que tinha sido condenado, acho que também no Mensalão, Valdemar Costa Neto e tal, realmente são figuras questionáveis, mas assim, alguns deles pagaram um preço alto pela situação, pena de verdade e tal, não sei o quê, não teve, né, virada de mesa, essas coisas assim e tal. E a situação é a seguinte, ou ele faz isso ou ele sofre impeachment. Tem isso também, né? Entregando a DOCAS para outro, entregando Codevasf para outro. Sabe o que são esses órgãos? Quando você fala em Codevasf, quando você fala em DOCAS, quando você fala em DENOX, são órgãos que trabalham diretamente com as pessoas mais pobres. Ah, tá, lembrei que ia falar, na verdade. Eu estava comentando isso porque, assim, o que eu estou achando é que eles estão sentindo que com essa articulação, com essa outra parte do Centrão, talvez eles percam, por exemplo, uma presidência da Câmara, que é muito importante, entendeu? Porque parece que essas articulações, de repente, podem render até a indicação de um novo presidente, né, que não seja da preferência do Maia, por exemplo, ou melhor, não seja um poste do Maia. E aí por isso que está rolando toda essa articulação, né, toda essa união em todo mundo desqualificar esse movimento e tal, não sei o quê, porque na verdade é o mesmo Centrão que eles fazem parte. Que fazem obras no Nordeste. É contra essa gente que comanda esses órgãos diz o seguinte, meu amiguinho, você quer um pocinho? Você quer um poço? Quer água? Tem que botar em mim, meu filho. Porque senão, não. Então esse ali é o que tem de pior. A turma que fez parte do Mensalão e do Petrolão entrega cargos importantíssimos no governo. Cara, mas o outro lado também que estava até agora, né, que inclusive ela tá junto, que é com o Maia e tal, não sei o que, ele tá... O Maia tem um relatório da PF indicando, se eu não me engano, supostamente corrupção ou lavagem de dinheiro, um desses dois, entendeu? Relatório da PF já. Então, quer dizer, do outro lado também, o Onyx foi condenado, o JBS e tal, não sei o que, pagou a pena dele lá, multa, sei lá o que e tal, né? Então, quer dizer, quando ela não está no meio, né, da patota que vai se beneficiar, aí é tudo deplorável. Agora, quando ela está no meio, não, são estadistas. FNDE são 50 bilhões de reais. Pra quê? Em troco do quê? Acho que é um bando de santos que fazia parte do inferno no passado e agora fazem parte do paraíso e todos com suas auréolas vão comandar o Brasil. O mesmo se aplica justamente à cúpula que ela integra. É uma piada. Eu sei, Joyce, mas aí também... Eu sei, mas aí também a gente vê agora que liberaram bilhões e bilhões, você vê como é que os políticos estão agindo, né? Política aqui é ruim, né? Política é ruim, e eu acho bom agora, porque agora tá mesmo essa disputa sem escrúpulo, e a gente vai ver que máscara vai caindo, porque as máscaras vão caindo e o povo tá vendo. Entendeu? As pessoas vai despertando, você vai vendo quem é quem nessa disputa que agora acabou a massa. A gente tem que parar desse negócio. Mas de certa forma, Jorge, quando eu tenho visto vários ataques da sua pessoa, até desde, sei lá, supostas pessoas que saíram com você da sua vida pessoal, é uma coisa muito baixa, mas você não acha que você provoca isso quando você também fala que o outro é gado, quem apoia o presidente é gado, assim, isso também não é uma liberdade das pessoas escolherem quem elas querem apoiar, assim, quem não concorda comigo é muito burro. Não é um pouco antidemocrático isso? Não, eu não estou falando em relação... Eu acabei de dizer, se você prestar atenção na minha resposta anterior um pouquinho, que aqueles que realmente
apoiam o governo porque acham que o governo ainda tem alguma coisa a oferecer, bacana, eu respeito. Até usei o exemplo do Lula. Eu discordo do Lula, lutei contra o Lula, processei o Lula, lutei com o Lula na cadeia, mas se há aquele que realmente ainda acredita no Lula, legal, eu concordo, né? Ou pelo menos eu respeito. Eu discordo, mas eu respeito. Então, essa legitimidade, é claro que o povo brasileiro tem. Não é dessa gente que eu tô falando. Eu tô falando dessa gente suja, dessa gente que faz máquina de fake news, dessa gente que agride, da mesma forma como agrediram fisicamente as pessoas da imprensa no domingo, elas agridem pela internet das formas mais vis e mais chulas possível. Assim, algumas vezes são agressões mesmo, mas outras vezes são memes, a maioria das vezes são memes, ou até exposição de realidade, ou até questionamento. Só que esse pessoal, eles não aceitam. Porque o que acontecia? Por isso que eu digo, eles estão realmente num momento de transição. Eles, que eu digo assim, a imprensa, né, no caso, está num momento de transição que eles nunca receberam o feedback instantâneo como as mídias sociais permitem, entendeu? Então eles estão meio que assim, impressionados. Caramba, como é que pode? Que antes eu falava e ninguém rebatia e tal, e todo mundo concordava e tal. Claro, a imprensa toda era que repercutia aquela situação, e a imprensa toda é corporativista. Né? Agora não, agora eles têm o feedback real, instantâneo da população. E a maioria das vezes a população não concorda com eles. Isso não é uma coisa democrática. Isso foge de democracia. Código Civil e Código Penal não deixam de existir porque os crimes estão na internet. Essa gente não é racional. Essa gente está roçando ali a linha da bandidagem. Com crimes de calúnia, injúria, difamação, disseminação de conteúdo falso. É dessas pessoas, desse gado que eu estou falando. Então, mas... Do jeito que vai olhar para mim e vai dizer, olha, eu concordo. Como eu tenho amigas de São Paulo que fizeram campanha, estão muito decepcionadas porque o Moro saiu do governo e tal. Uma chegou a ficar de cama, coitadinha. Chegou a ficar doente porque o Moro saiu do governo e ela acredita no Bolsonaro e acredita no Moro e não sabe... Nossa, que história para boi dormir. Fazer, essas pessoas vão ter que olhar os fatos e tomar suas conclusões. E se continuarem apoiando, lindo e maravilhoso, que continuem. Não é de gente séria que eu tô falando. Eu tô falando dos malucos da internet. Tá. Então, mas Joyce, é que fala o povo. O povo é toda essa gente. O povo é todo mundo. Não é? Menos os robôs, né? Não, eu sei que tem robô, mas também como é que vai fazer? Ficar lá, né? Como é que nós vamos controlar? Como é que vai ter controle só que todo mundo vai virar? Legislação. Mas não funciona, Joyce, não funciona. Vai ter um pacote anti-fake news. Não funciona porque aí vai funcionar. Aí a estratégia dos dois lados é destruir reputação. Essa é a política, é chutar o pau da barraca. Chutar o pau da barraca. Eu sempre critiquei. Então, mas isso não é correto. eu sei, mas... Eu criticava no PT, eu vou criticar com o bolsochavismo, o bolsonarismo. Eu vou continuar criticando. Então, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa chamar de bolso-chavismo, o cara te chamar de Peppa Pig. É a mesma briga. É quarta série B, Joyce. Não. Essa matou completamente a argumentação dela. Vamos ver como é que vai dizer. Não, vocês estão completamente enganados. Eu não... Em nenhum momento eu usei recursos que extrapolam a legalidade para criticar. Em nenhum momento eu usei recursos que extrapolam o Código Civil e o Código Penal. Até agora também não comprovou nada que foi utilizado recurso público. De nada. E provavelmente ela tem assessoras, né, que fazem a contenção de danos ou sei lá o que e tal, ou rebate, ou caramba 4 e tal. Eu tô falando de uma gente que me ataca da forma mais vil, mais torpe e mais suja possível. Gente que inventa coisas que são, assim, é uma maluquice. O cara pegar um telefone e dizer assim, tem 90 mil aqui na minha conta, eu acho que depositou. Gente, qualquer débil mental sabe que é só pedir o extrato bancário e o Banco Itaú, ele já vai fornecer o extrato para ver quem fez o depósito. Então, isso é crime. A gente não pode, não dá pra passar a mão na cabeça de criminoso, gente. Mesmo que use a camisa com as cores do Brasil. Só complementando o Emílio, quando fala em despertar, né? Você falou, né? Eu despertei com toda essa história. Como que você, uma ordem cronológica, o que aconteceu? Porque você era muito alinhada, né, com o governo Bolsonaro. A gente fala aqui 01. Qual foi o momento dessa ordem cronológica? Foram os filhos do Bolsonaro, o seu primeiro desentendimento para você sair do governo? Os filhos foram, assim, o fator fundamental, a interferência do presidente dentro do governo, dentro do partido, por conta dos seus filhos. Quando o Flávio foi pego com a boca na botija de maneira muito pesada, né, e as coisas ficaram muito claras, e começou a aparecer um patrimônio gigantesco, um deputado não consegue, mesmo que guarde todo o seu dinheiro, uma vida inteira daquele patrimônio, você não gastar um realzinho do seu salário, mesmo sendo um bom salário, você não consegue ter um apartamento de frente pro mar na Barra da Tijuca, eu conheço o apartamento, ter a loja da Copenhague, ter mais não sei quantas lojas comerciais na Barra, gente, não dá, desculpa, não dá, não tem como, não tem como. Cara, sinceramente, eu acho que dá. Acho que ela tá superdimensionando o que é um apartamento na Barra e tal, ou de frente pro mar, sei lá o que e tal. Dependendo da época que você comprou, dá sim. Tá? Então, quando eu vi que o negócio era cabeludo, eu comecei a me esquivar.
E comecei a dizer publicamente, vocês vão ver entrevistas minhas como líder, eu defendo que ele se afaste. Uma observação, não acho que ele seja, né, da alma mais honesta aí, tá? Mas, enfim, que é possível E eu defendo a investigação. Se ele é inocente, eu até dou o benefício da dúvida, eu acho que ele tem que provar sua inocência. Ponto. Ali, meu filho, ali a coisa começou a degringolar. E aí as pressões constantes, eu estava acompanhando tudo muito de perto aqui nos ministérios, inclusive o Ministério da Justiça, para a troca, né, do comando da Polícia Federal. Aquilo foi formando um angu de caroço que não tinha mais como fazer. E aí a gota final, que foi uma grande bobagem, mas a gota final foi a interferência do presidente dentro da própria liderança do PSL. Eu até disse que o presidente se comportou como um vereador de cidade de 2.000 habitantes. Porque não pode o homem mais poderoso do país fazer lobby, brincar de lobista do filho dentro de um partido. Uma besteira, um negócio tão pequeno. Aí aquilo foi a gota d'água e eu tive que engolir os sapos anteriores. Eu pensei muitas vezes em sair da liderança, minha equipe sabe, muito antes do que aconteceu. Foi muito difícil, foi o período mais difícil da minha vida, mas eu tinha a reforma da Previdência para ajudar a entregar. Então, eu estava fechadinha ali com o Paulo Guedes na reforma da Previdência, fechada ali com os líderes da Câmara, tinha a caravana que eu estava fazendo nacional, vocês acompanharam, todo mundo acompanhou. Então, a partir do momento que eu entreguei a Previdência junto com os líderes, junto com o Paulo Guedes, que era ele que estava lutando, não era o presidente, ele que estava ali firme, aí eu me senti liberado, fiz o meu papel, entreguei o que eu tinha que entregar, agora eu posso respirar um pouco mais aliviada e parar de engolir esse tanto de sapo. E aí, enfim, chutei o pau da barraca, como vocês viram, não assinei a lista do Eduardo, e por óbvio eu sabia que isso ia culminar. E agora... Bom, minha leitura disso, dessa cisão aí, foi que deve ter sofrido de síndrome de Sérgio Moro. O que é isso? Seria justamente a pessoa que, na verdade, não está acostumada a trabalhar como subordinado, né, a alguém e tal, recebendo ordens e tal. E aí, de repente, chega um determinado momento que, de repente, o seu patrão vai interferir no seu trabalho e não aceita aquilo. Acha que, eu sou, inquestionável. Então, não entende que, de repente, tá tendo uma avaliação negativa da conduta. Estou falando agora especificamente, de repente, ela dentro da conduta da liderança. Tinha muita coisa ali que realmente não estava sendo... não estava, na avaliação do presidente, provavelmente, né, não estava indo pelo melhor caminho. Né? Eu também vi alguma coisa ali meio bagunçada e tal, sei lá. Mas, enfim, eu vejo dessa forma. Em vez da pessoa ter humildade e falar, de repente, ou eu vou mudar um pouco alguma coisa ali e tal, não sei o que, para melhorar, ou não, vou entregar o bastão aqui para outra pessoa, de repente vai fazer melhor. A turma tá te xingando muito, certo? Chamando de traíra, Judas. Eu falei pra Joyce, eu tenho que fazer um breakzinho rápido. É coisa rápida. Você demorou pra entrar, agora você vai ter que esperar mais um pouco. Essa barba tá ridícula. Gostei da sala da Joyce, belo sofá. Parece um mendigo. A barba fake, meio feriado, aquela barba do feriado. É um cara Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre nesse programa. Temos a nossa querida deputada federal Joyce Hasselman, está de quarentena também na sua casa, está trabalhando de casa e está conversando aqui com a gente. E o pessoal aqui xingando muito, xingando a gente, xingando ela. Mas qual tipo de xingamento? O pessoal está muito decepcionado, porque quando a gente se sente frágil, e nesse momento também que a gente está vivendo, estamos vivendo crise política, crise de saúde e crise econômica, você sempre quer arrumar um culpado. Quando você arruma um culpado, parece que a gente se alivia um pouquinho mais disso tudo. E eu fico muito chateado de, nesse momento que a gente está precisando tanto dos políticos, eles arrumaram essa treta. Aí uns falam, não, é o Bolsonaro. Foi a culpa do Bolsonaro? Não, é da Joyce. E não sei o que, é do Dória. Eu fico muito chateado das pessoas se apropriarem do momento que a gente está vivendo, um período muito difícil, o povo sem uma direção e essa briga mirando a próxima eleição. Eu fico chateado, eu fico triste, mas nosso papel aqui sempre é tocar o martelo. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Joyce, o deputado estadual do Rio de Janeiro, há 2... Vai tomar outra sapatada, quer ver? Porque ele faz, na verdade, as perguntas certas. O Anderson Moraes, que é do PSL, denunciou numa live, isso aconteceu no último dia 20, que Daniel França, o seu marido, fechou um contrato com o governo do Rio de Janeiro, onde ele irá receber um pouco menos de 6 milhões de reais para prestar um serviço que já é oferecido pelo Ministério da Saúde. Isso procede, não procede? Eu acho que é uma boa hora para você poder falar a sua visão. Porque... Eu, na verdade, já falei sobre isso. Olha como é o risco das fake news, né? Porque você viu o que disse o bandido e não viu a minha resposta. E assim outras tantas pessoas. Por isso também, que a gente está dando a oportunidade de você dar uma falada novamente. A mesma coisa, viram o que disse o bandido e não viram a minha resposta. Eu já me...
Cara, ela tá chamando o cara de bandido, assim, eu vou verificar isso. Porque se não tiver nenhuma condenação criminal dele, ela tá propagando fake news, né? Mas eu vou verificar isso. Posicionei claramente, esse sem vergonha está sendo processado. Inclusive, levantei a ficha criminal dele, ele foi preso por formação de quadrilha, não é uma pessoa comum, né? É alguém que tem uma ficha. Pois é, eu quero ver isso. Eu quero ver isso, porque até onde eu saiba, não sei muito dessa história, não. Vamos ver. Muito longa. E essa é uma fake news que chega a ser patética. Imagina que influência tenho eu, eleita por São Paulo, que não sou mais líder do governo, não posso oferecer nada para o governo do Rio. Teria para conseguir um contrato de 6 milhões de reais, gente. 6 milhões de reais. É uma coisa de debilóide, é só um débil para montar um negócio desse. Quer dizer, não é débil. Cara, ela só tá esquecendo um detalhe. O marido dela, porque a história foi o seguinte, como é que era o nome dele? O Osvaldo, sei lá, alguma coisa assim e tal, ligou pro marido dela e o marido dela admitiu isso na própria ligação. Em nenhum momento ele negou, confirmou praticamente tudo. Agora a questão que não é confirmada é se esse contrato foi com algum tipo de influência ou não, entendeu? Claro, isso aí tem que dar o benefício da dúvida, sim. Agora que ele assinou lá o contrato, não sei se é esse contrato aqui, né? Eu acho que não, de 6 milhões, é um outro valor lá, muito menor. Mas enfim, ele mesmo confirmou. Para montar. Mas para acreditar num negócio desse é uma loucura. Eles foram lá, entraram no site do meu marido, isso está público, é só entrar lá, pegaram uma logo, montaram uma proposta fake e fizeram uma live. Quando eu avisei que eu ia... Pois é, mas como é que montou uma proposta fake e o cara confirmou? Essa que é a parte da história que não bate. Algumas pessoas pularam fora, alguns jornalistas que estavam no meio pularam fora e ficaram só aqueles que têm costas quentes. Por exemplo, o tal do jornalista que é na verdade o Zé Ruela e blogueiro, que fez a denúncia, ele tem a mulher dele assim. postada aqui no Ministério da Damares. A mulher dele está postada aqui no Ministério da Damares, levando o dinheiro do Ministério, sabe lá pra quê? Pra financiar esse tipo de coisa, esse tipo de fake. Então é mais uma fake, feita por um cara que é bandido, que foi preso por formação de quadrilha e que tenta jogar pra destruir a reputação de uma pessoa séria que está ajudando a salvar vidas no Brasil inteiro. Meu marido é médico, é um dos profissionais mais respeitados desse país, atua no Brasil inteiro, atua na França, e aí tem que ouvir uma besteira de uma pessoa cretina como essa. Então o caso já foi parar na justiça e eu vou enquadrar um por um. Olha, eu vou dizer pra você, nem que eu gaste todo o meu dinheiro, todo o meu salário pra pagar custo judicial, eu vou meter processo em todo mundo, porque eu vou restabelecer a justiça, a verdade da justiça. Ô Joyce, eu falei pra você não entrar nessa porra de política, Joyce. Eu disse pra você lembra disso? Eu falei, olha, não entra nisso aí, porque isso aí é um poço sem fundo, porra. Agora eu queria fazer uma pergunta pra senhorita, claro. Se com a saída do Moro, você teve alguma conversa com ele, você ou aconselhou, ou conversou com ele em alguma coisa, certo? Claro que eu conversei, sempre conversei com o ex-ministro Sérgio Moro, sempre tive uma boa relação com ele, como tenho com vários dos ministros aqui, nada além daquilo que eu tenho com o Paulo Guedes, nada além daquilo que eu tenho com o Salim Matar, nada além daquilo que eu tenho com a ministra Tereza Cristina, que hoje de manhã, o primeiro telefonema foi da ministra, me pedindo apoio, uma medida provisória importante, que eu vou apoiar. Eu tenho dito, o governo faz lambança, faz, mas eu não vou deixar de apoiar o que é bom pro Brasil. Então a ministra me ligou, Joyce, conto com você? Conta, ministra, vou ajudar na urgência, vamos tocar isso, vamos aprovar essa medida provisória. Então, são coisas que a gente tem que separar, a crítica política do trabalhar pelo Brasil, né? Me solidarizei com o ministro Sérgio Moro, por óbvio, com a esposa dele, que foi muito atacada, da mesma forma, torto e vivo, como me atacaram, também atacaram a Rosângela, e continuo na defesa aí. Cara, não atacaram, né? Estão também querendo fazer acreditar que ele foi chamado de comunista e tal, não sei o quê, não foi. Não foi, todo mundo respeita o cara, todo mundo respeita a história do cara, tudo isso. Agora, que a atitude dele, compartilhando print no Jornal Nacional no mesmo dia, foi esquisita, especialmente com a pessoa que ele tinha sido padrinho de casamento, foi. Isso que apontavam. É essa daí o assassinato de reputação? Fazer uma avaliação sobre uma atitude do cara? Assim, ele tem gordura para queimar, óbvio, mas pisou na bola. E tem que apontar, não é assim que eles falam? Que tem que apontar e tal, os isentões, tem que apontar tudo. Estamos apontando.
desse baluarte do combate à corrupção. Eu continuo acreditando em Sérgio Moro. Eu sei que o Moro diz a verdade e a saída dele deixou muito claro aí as intenções, as más intenções, lamentavelmente, aí de parte do governo. Não é de todo o governo, não, tá? De parte do governo. Sérgio Moro é, para mim, um grande ícone, um grande símbolo aí do combate à corrupção. Continua sendo e, de fato, eu acredito em cada palavra que ele disse. Mas ô Joyce, mas o Moro também deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que o Moro agora é político, né? Esse negócio dele sair dessa, o próprio Mourão falou, né? Falou, pô, o cara não tinha que sair assim, né? Essa própria saída dele, meio marqueteira, tal, não sei o quê, a intenção, me parece, intenção política, é lógico. Cara, até os militares, que ele era o xodó dos militares, até os militares retiraram apoio ao Sérgio Moro. Então, quer dizer, cara, a atitude realmente não foi bem grave. Não foi só de apoiadores do Bolsonaro, não sei o que era. Não foi. Os militares, cara. E o Moro, todo mundo fala, o Moro é legal e tal. Eu sou um lavajatista, também vibrei que o cara botou todo mundo na cadeia e tal. Mas o nosso querido Reinaldo Azevedo, eu gosto. Você sabe que eu gosto, Joyce? Eu gosto dos caras que matam a charada, que nem o Sami, que é um cara que não tem muita emoção e tal. O próprio querido Reinaldo Azevedo matou essa charada lá atrás. Lá atrás ele matou a charada, porque ele olha o jogo do xadrez. Ele não tá com emoção, ele não é nada, ele mata o jogo do xadrez. Lá na época ele falou isso no Pânico, ele nem tinha saído da Jovem Pan. Ele tava aqui na Jovem Pan, ele falou, ali tem política. Ali o Sérgio Molho. Ele tava molhando só a salada E aí dele. você vê Sérgio Molho, entrou lá, já mandou 2 presidentes para... Pra vala, meu apoio. Não, Serginho, nós também. Serginho, nós também. Serginho. Vai ser certinho. Serginho. Nós também queremos saber, porque trouxa sim, desonesto jamais. Então, a gente quer saber. Sim, a gente não quer mentir. Repare bem, Joyce. Repare bem. Eu acho engraçado que Reinaldo Azevedo falou, eu falei. Calma, Joyce, você foi minha funcionária, Joyce. Calma, você brigou com o Reinaldo. Calma, Joyce. Você também brigou com o Reinaldo. Reinaldo sentou na minha frente e falou isso. Falou, tem coisa ali. No meu colo, eu sentei no colo dele. Ele não usava chapéu ainda. Tinha aquele chapéu do Tomando Charlie riscão, fumando Marlboro. Ele falou, tem coisa ali. Eu falei, filha da mãe. Quando ele foi lá e falou assim, quando ele no dia seguinte mandou aquela... O print. Faça a coisa certa. Então eu falei, bordão. Joyce. Tem coisa. Hã? Quem que é? Gente, assim, meu sonho era que o Moro cedesse aos tantos convites que ele tem e viesse candidato à presidência em 2022. Eu não deixo isso. Cedesse. O cara já está provavelmente esquematizado com tudo já. Aí eles querem criar essa visão, né, essa imagem de que não, tem que persuadir o cara e tal. E esse, na verdade, foi um cálculo muito infeliz que ele fez. Muito, provavelmente influenciado, lógico, né, pelas pessoas que ficam adulando ali do lado. Claro, ele tinha, sim, muito capital político e dependendo da forma que ele saísse, poderia surtir o efeito que ele queria, que era tipo... pessoas conclamando que ele se candidatasse a presidente e levasse, né, na sovada todo mundo. Só que não foi isso que aconteceu pelas atitudes dele. Entendeu? Então ele calculou mal isso. Calculou mal e talvez ele seja um erro irrecuperável. Entendeu? Realmente, até eu fiquei surpreso. Sou fã do cara pra caramba, mas até eu fiquei surpreso que eu mesmo, hoje, se fosse hoje, eleição entre Moro e Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro. Isso, eu nunca escondi isso de ninguém. Eu gravei o Moro, sou absolutamente grata pelo que ele fez pelo Brasil. O Jair Bolsonaro, lá atrás, disse que não seria candidato à reeleição. Tá? Não vai cumprir a palavra de novo. Ele falou que não seria candidato à reeleição se as reformas políticas fossem feitas, uma reforma profunda. Não está tendo reforma política nenhuma, inclusive muito pelo contrário. Está tendo sim uma reforma política, só que para blindar os partidos, blindar os parlamentares e dificultar cada vez mais chegar a ter uma renovação no Congresso. Aí realmente não tem como ele cumprir palavra nenhuma, porque tinha uma condicionante. Porque não cumpre a palavra em nada, mas ele disse publicamente, falou isso inclusive em debate, que a eleição é um câncer e é mesmo. Se Deus quiser, a gente barra a reeleição aqui no Congresso Nacional, porque não tem condição esse negócio. O cabra se elege e já está pensando na reeleição, na próxima. Larga o Brasil para trás. Agora, qual é o problema se o Moro... Cara, ela deixou escapar aqui uma situação que eu acho que ninguém percebeu. Eles vão barrar
a reeleição agora, cara, se isso acontecer, vai ser uma coisa muito esquisita. Lá na frente decidir ser candidato. Isso é mais democrático, não tem problema nenhum. Sim, Tô sentindo cheiro de candidato. eu também acho. Então, Ele tem sim, todo o direito de ser, sim. porque quando ele deixou de ser juiz, ele virou político. Sim. Mas eu digo o seguinte, o sistema que aqui ninguém quebra, que é o quê? Esse corporativismo que existe, Sim. esse coletivismo, Sindicalismo. esse clube do charuto. sindicalismo brasileiro, clube do do charuto, Tem que tomar um os bom uísque. empresários amigos, E o Vale Cinzento da razão. Negociata. o vale cinzento da razão e as E os trouxas, raposas velhas. e os trouxa novos aqui, ó. Os trouxa novos. Trouxa com a bandeirinha aqui, ó. A gente tá com a bandeira. Os trouxa novos lá e a gente pagando Isso. o esquema que continua funcionando. O Tênis Clube de Brasília. O fundão que não vai pro Corona. O Camarote. fundão que não foi pro Corona. O dinheiro Isso que é uma os caras... responsabilidade de quem está aqui, Emílio, não compactua com isso. Eu sou responsável para tentar barrar esse esquema e outros parlamentares aqui. Não, olha, eu vou dizer uma coisa que é preciso que fique muito claro. As pessoas falam centrão. O centrão. Gente, o que é o centrão? São todos os partidos de centro juntos. Beleza. O centrão é formado por corruptos? 100% daqueles que estão no centrão são corruptos? Ou 100% dos que estão na esquerda são corruptos? Ou 100% dos que estão no meu partido são gente boa? Claro que não. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então, quando a gente fala de aliança, a gente está falando dessa aliança que está sendo costurada com o pior do centrão. O pessoal que foi preso, vai parar em cana. Mas tem muita gente que faz parte. Cara, o outro pessoal da outra parte, novamente, né, tem que ficar repetindo isso porque ela também repete, a rainha das narrativas. Bom, enfim, a outra parte central não foi presa porque eles conseguiram reverter um monte de coisa. STF, Caramba 4, e nova legislação, abuso de autoridade. Então, quer dizer, não foram presos por causa disso, porque estavam em vias de. Tanto que o governo Bolsonaro começou com a prisão do Temer. Dos partidos de centro que querem mudança no Brasil. Gente nova, gente antiga da política, mas que não se corrompeu com a política. Então não dá para botar todo mundo no mesmo pacote. Porque senão a gente corre um grave risco a gente acaba sendo injusto com pessoas que querem mudar o país. Tem muita gente que faz parte dos partidos de centro que quer acabar com essa lambança que está no Brasil, que nós prometemos, o presidente prometeu acabar. E não está acabando coisa nenhuma, está reeditando a mesma coisa que fez o PT do Lula e da Dilma. Mas tem muita gente séria aqui no parlamento, gente, inclusive, que está abrigada em partidos da esquerda e que de esquerda não tem nada. Tem gente dentro do PDT que não é de esquerda, tem gente dentro do PSB que só está ali abrigado, mas não é de esquerda. Sim. São pessoas mais pro centro e centro-direita, são liberais. Mas tem Joyce, muita gente que quer fazer direita. Joyce, mais liberal, centro-direita, centro-esquerda, isso aí eu acho besteira. Acho que cada um vai sempre cuidar. Não, eu acho que o grande problema nosso é o esquema que existe no Brasil, que é indestrutível. Tanto é que os políticos que se dão bem jogam o jogo. Sim. Se você pegar todos, foi de general, Sarneizão foi lá. de general Sarnica até o Boulos lá, o sem teto, sem terra. Passou por todo o espectro. O Brasil, cara, mas o esquema Continua. é o mesmo. Sarnica, o ACM. Todo mundo quer beber, as cadeiras beber do copo, o gelo e o As uísque. cadeiras continuam as As mesmas. Joyce. Quem muda é quem senta, o resto joga o jogo, Joyce. Ô, Joyce, Explica pra gente esse Tamo jogo. triste, Joyce. Tamo triste. O jogo tá começando agora, Joyce. O que o Emílio tá falando, eu quero saber. E o Dória? Você que teve o apoio, você já teve, né, a aproximação com ele. Ele tá fazendo campanha política? A visão dela. Imagina, Ele está com palanca ou ele quer salvar? Ele vai mudar o ano pra 2022 pra se candidatar já. Ele quer mudar O Dia das Mães, O Dia das Mães vai ser em setembro agora. E o Natal é amanhã. Gente, não tem ninguém que esteja hoje no poder que almeja um novo cargo político que, obviamente, não esteja fazendo campanha política. Se a campanha é mais ou menos moral, qual é a melhor campanha política na minha avaliação? É um bom trabalho. A melhor campanha que tem é essa. Se o Câmara faz um bom trabalho, se apresenta resultado, se está fazendo o que o povo quer, beleza, é uma baita de uma campanha política. Então, se o governador conseguir fazer o melhor governo para São Paulo e no final sair muito bem avaliado, beleza, fez uma excelente campanha política. Agora, isso quem vai dizer é a população e vai dizer não dá da carruagem, né? Porque isso aí não é uma coisa que se resolva do dia para noite, não é algo que a gente possa dizer também, a Joyce tem um cargo político, o Dória tem um cargo político, o Bolsonaro tem um cargo político, eles não podem fazer política. Político faz política. Trabalha no seu quadrado e faz política. Isso é do jogo democrático da política. Dizer que fulano, beltrano, cicrano está no cargo X, Y e Z e por conta disso ele tem que esquecer absolutamente se tem ou não pretensões de avançar em um outro cargo, gente, isso é no mínimo hipocrisia. Então, Agora ela justificou exatamente aquilo que ela estava atacando o Bolsonaro, falando que, sei lá, pensa em reeleição e não sei o quê, e papapá. Ou melhor, todo mundo pode, menos o Bolsonaro. você tem um alinhamento. Qual que é a sua estratégia? Quem que você visa? Não é um alinhamento. Precisa ter política, como você falou. Com quem você se identifica mais?
para 2022? Não. Porque o Bolsonaro, querendo ou não, te ajudou. Eu me identifico com o Sérgio Moro. Não, Sérgio Moro. Serginho do coração. Tá. Serginho do coração. Mourão agora, Sérgio Moro 2022. É isso. Você quer derrubar o presidente? Ela tá com o Serginho Malhar. Ninguém aguenta, pô. Não vai derrubar. Não, isso é bobagem, isso é besteira. Então agora como é que vai ser? Vai ser aquele esquema, já fizeram lá o primeiro-ministro, Bolsonaro roda dinheiro, quem manda lá o Columbre, o coisa, e ele vai ficar andando com esses caminhões aí o tempo inteiro enchendo o saco, os camisa negra. Tem os caras lá, o que sobrou? Os Paulo Cintura. Os camisa negra com os caminhão. Olha o nível que virou o mapeamento do governo, olha o que sobrou. Sobrou esse tipo de gente que, pelo amor de Deus, Foi o cara que votou em você também, Joyce. Essa turma tá nunca se esqueça. Olha lá. Joyce, você teve. Ô, Joyce, você teve 2 milhões de votos. Filho do presidente, né, pra essa gente radical ao extremo votar. Então não se preocupa que não votou em mim. Pode ficar bem tranquilo que esse voto é padrão Eduardo Bolsonaro. Mas deixa eu te falar. Não, o que eu acho que é o seguinte: a gente não pode separar joio do trigo, porque povo é povo. É ele, é o filho do Bolsonaro, a Dirce, é ele, o Ceará, é todo mundo. Todo mundo é povo. Esses caras que você pode estar falando, estão se sentindo também tristes porque apoiaram você e o presidente. E é isso que eu digo para você. A pessoa, quando ela vota, ela deposita esperança. E você teve muito voto. Então, todas essas pessoas que às vezes você fala gado, não sei, por isso que eu não gosto aqui quando tem esse papo de gado e tal. A gente chama canhota, ou a gente pode chamar de, sei lá, de prudência. Prudência e sofisticação. A gente sempre... que o programa aqui não tem esse, sabe, a liturgia. Isso, a liturgia política e tal, é mais um bate-papo. Eu conheço você, eu sei que você tem boas intenções, mas eu acho que a pessoa que depositou confiança em você, junto com o Bolsonaro, que você teve voto pra cacete, ele também se sente, né, sei lá, traído, como eles falam e tal. Cara, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser a próxima votação dela, porque ela tá achando que não afetou em nada. Eu acho completamente o contrário. Não dá pra... Emílio, você não pode... Eu acho que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar as pessoas. E julgar essas pessoas que estiveram comigo por conta de um grupo barulhento da internet. Eu não admito que misturem os eleitores que sabem o que estava fazendo, que pensaram o que estava fazendo, que sabiam que o meu combate seria intransigente à corrupção, se tivesse ela, aonde estivesse, inclusive se estiver dentro do palácio, como a gente está vendo a corrupção não poder acontecer, eu iria lutar contra isso. Então, o eleitor que votou na Joyce, que sempre combateu a corrupção, na Joyce, que sempre foi uma mulher de coragem, que sempre enfrentou a bandidagem, ele não está insatisfeito, não. Ele sabe que está insatisfeito, muito bem. O eleitor que votou em mim e diz, olha, eu não vou votar em você mais, porque você está contra o presidente que quer fazer da Polícia Federal uma gestão para chamar de sua, esse não precisa votar mais em mim, porque eu não faço questão desse voto. Eu quero um voto que saiba que eu vou lutar pela mudança do Brasil, ponto. Eu não vou fazer discursinho hipócrita, discursinho político para ganhar mais 200, 300, 400 mil votos. Eu prefiro abrir mão dessa gente, vai defender corrupção, projeto de poder familiar, não tem problema. É uma escolha, tudo bem. Agora, eu não vou defender isso. Não me peçam para defender qualquer tipo de bandidagem, qualquer tipo de esquema. Eu não vou fazer, eu nunca fiz e eu não vou fazer, ponto final. Cara, essa entrevista provavelmente vai ficar gravada exatamente como a entrevista lá do Cabrini ficou gravada, porque ela provavelmente vai apoiar algum bandido em algum momento. Muito bem. Eu tô vendo na internet. A internet é o que ela falou, né? Estão xingando pra cacete aqui. Eu queria perguntar pra Joyce, ela, da última vez que ela esteve aqui, ela falou, olha, tem essa questão do ódio, né? Do comitê do ódio, qual que é o nome? Gabinete do ódio. Desde quando? Quando que foi que caiu a ficha? Em que momento, que data mais ou menos, você percebeu isso? E quanto tempo demorou pra vir a público? Porque não foi imediato. Não, na verdade, quando eu saí, o gabinete do ódio, a existência do gabinete do ódio, sempre foi comentada aqui dentro do Palácio do Planalto, entre os ministros mais próximos do presidente. Então, eu já tinha ouvido reclamações claras e textuais do Bepiano, já tinha ouvido reclamações claras e textuais do ministro Onix, na época em que ele era ministro-chefe da Casa Civil, já tinha ouvido declarações claras e textuais do Santos Cruz, tinha ouvido reclamações do Ramos, que ainda está aqui, né, como o articulador político do governo, e reclamações do seguinte, Joyce, esse gabinete do ódio, eu já falei pro presidente, tem que parar com isso, eu já falei, tem que segurar esses meninos. Então, ali dentro do coração do palácio, todo mundo sabia da existência do gabinete do ódio. Na época, lá da campanha, eu achava que isso era lenda urbana. Durante o transcorrer da liderança, e que eu estava próximo do governo, eu não tinha tanta noção da abrangência disso. Se comentava ali dentro, eu achava que os próprios ministros conseguiam segurar aquilo, e no final das contas, quando eu saí do governo e vi toda a máquina voltada
contra mim, um negócio maluco, eu comecei a estudar, comecei a investigar. E comecei a encontrar os robôs e comecei a encontrar como eles faziam o trabalho. Né? Então, um processo simples de investigação, não foi uma coisa muito demorada, em 20 dias, eu consegui chegar ao fio da meada e descobrir que, de fato, esse gabinete do ódio, que estava lá dentro do coração do Palácio do Planalto, não é só um grupo de moleques que fica fazendo meme e espalhando memes de pessoas. Só que até agora ela não falou quem é que faz, quem é que recebe o que e tal, blá, 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 não deu esses detalhes. Porque os comentários dentro do Palácio davam conta que era mais ou menos isso. Era um grupo de meninos fazendo memes. Né? Memes malvados, memes mal criados. Né? Mas com o processo de investigação a gente viu que era muito mais do que isso. Então foi isso que eu levei a CPI da fake news. Muito bem. Você vai depor de novo? Podemos fazer mais um bloquinho, Delari? Depois eu quero saber se agora você vai depor na CPI. Posso fazer? Faz mais um bloco com a gente, Joyce? Vai lá. Tá linda, viu? Tá bonita, podia passar um treino seu de cangotinho. Dá mais uma avançada aqui. Da casa dela, você sabe que lá eles estão fazendo, os deputados, eles estão em casa e estão fazendo as votações diretamente de casa e a Joyce está lá toda linda. Inclusive, Joyce... Estou botando a sessão aqui enquanto eu falo com vocês, porque hoje tem aquele PL 39, que na verdade é aquela ajuda para os estados e municípios, que veio do Plano Mansueto, aí teve uma modificação na Câmara, aí foi para o Senado, mudaram de novo, voltou para a Câmara. Então a gente vai aprovar hoje e, assim, é bom pelo não útil, porque o estado de São Paulo foi discriminado nesse texto que veio do Senado, acaba recebendo uma proporção menor de recursos, mesmo sendo o estado que mais tem dificuldades com o volume de infectados pelo coronavírus, de volume de mortos, né? Então, é um estado que tem pagado alto aí o preço e não entendi, não sei se foi um recado político, se foi pela questão de o presidente da República e o governador trocarem suas farpas de vez em quando, mas São Paulo, que no plano anterior receberia mais dinheiro, agora vai receber um volume menor, a gente vai ver se consegue dar uma ajustada aí no texto na Câmara, a discussão, o pau tá comendo lá, então eu fico aqui com vocês e tô aqui no celular o tempo todo vendo o que tá acontecendo lá. É um projeto bem importante. Muito bem, já temos uma meme. Sim, pra você por ver isso que não, para você ver a velocidade das redes sociais, a velocidade que as pessoas... Por isso que a gente paga a internet. E por isso que eu acho que a internet jamais pode ser controlada. É só na China. Na China e na Coreia do Norte. Joyce, olha a velocidade dos caras. Se você quiser controlar, mora na China. Sim. Lá é tudo bonito. Os caras eles conseguiram só tem colocar. internet. Tem a foto aí. Olha que legal essa meme colocaram sua, Joyce. Olha lá. Quem tá aí? Meu Deus. É o Bolsonaro atrás da Joyce, pra quem não tá vendo. No sofá. Ele tá fotinho, sentado meio esquisito. Ele só tá vendo o WhatsApp do Moro ali, ó. Só no print. Você sabe que ele já sentou nesse sofá, né? É mesmo? Já sentou nesse sofá. Então, é isso que eu digo pra você. Eu acho. Não, mas isso aí, o Emílio, pelo amor de Deus, gente, eu preciso apelar para o bom senso das pessoas. Isso aí é uma brincadeira, e tá tudo certo. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é de coisas para atacar reputações, de informações falsas. Emílio, não pode alguém vir amanhã na internet e dizer o Emílio é pedófilo, eu sei. Ele pegou 3 criancinhas. E aí você diz que ele não sou. Não, ele é porque eu vi, porque isso, porque aquilo. Você tem que ter um recurso para que essa pessoa pague por aquilo que tá falando. Eu tenho a justiça. Sim, só que acontece que os crimes na internet, eles não têm uma punição como um crime de difamação que alguém faz no seu condomínio, por exemplo. Então a gente precisa regulamentar isso. Quer dizer, quando você pega e joga na rede alguma coisa e isso viraliza, que a pessoa faz de má fé, ela sabe que é de má fé, ela sabe que é mentira, ela sabe que está fazendo de má fé, ela sabe que está cometendo um crime, ela tem que ser punida por aquilo na proporção do mal que ela gerou para uma pessoa qualquer. E não interessa que ideologia. Então, claro que a brincadeira, a zoeira, a crítica, pelo amor de Deus, não tem ninguém mais crítico do que eu sento a pua em todo mundo. Agora, é diferente de você inventar uma mentira. Então, nós temos que deixar isso claro. É basicamente isso. Porque quando a gente inventa uma mentira, e a depender do nível da mentira, você destrói uma pessoa. Você veja inventar um contrato que nunca existiu na vida de 6 milhões. Eu falei, pô, eu sou fodona, né? Desculpa a expressão. Porque eu tô mandando o governador do Rio. Gente, é uma loucura. Então não dá pra eu dizer assim, olha, o professor Vila aí, nosso professor Vila, né, ele assassinou 5 pessoas, eu vi. Gente, não pode. Não Mentira. pode. Isso é uma coisa criminosa. Então não vamos misturar liberdade, mas vou entrar em onda de censura, ainda mais eu com essa língua afiada que eu tenho, tá doido? Eu poderia ser a primeira a ser prejudicada com isso. Não é censura, é simplesmente você separar o que é liberdade do que é crime. É só isso. Mas quem é que vai? Mas isso não fica subjetivo, Joyce? Muito subjetivo. Exatamente. Claro que não, gente. Olha o exemplo que eu acabei de dar. Eu sei que o Emílio é pedófilo, eu sei que o marido da Joyce tem contrato de 6 milhões. Não tem, é mentira. Então eu vou provar. Ok, provando-se isso, que vem a punição. Só que hoje, você não tem um texto, você não tem uma legislação que ataque essas fake news. Então não dá pra gente simplesmente fingir que não tá acontecendo, porque vidas de pessoas,
estão sendo destruídas por conta disso. Eu não quero viver num país que é um vale tudo. Não pode esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de respeito. Então, se alguém está fazendo uma acusação grave, muito bem, faça a acusação daquilo que é verdade. E não invente uma acusação. É basicamente isso, para proteger todo mundo. Não é para proteger a mim ou para proteger a gente do Congresso, não. É para proteger todo mundo. Quantas vezes nós passamos aí por assassinatos de reputações na época do PT? Isso já devia ter sido, de alguma forma, regulamentado lá atrás. Agora, o que nós estamos vendo hoje nunca se viu no país. As pessoas que têm um pouco de bom senso, por mais que algumas fiquem tristes, eu entendo, mas as pessoas que têm um pouco de bom senso, elas começam a questionar. Eu recebo e-mails, o tempo todo tem gente filtrando nos meus e-mails, eu recebo e-mails o dia todo de gente dizendo, Joyce, desculpa, eu vi agora que era verdade, meu Deus, olha o que o Moro falou, você tinha razão, eu tô vendo que você tem razão. Então as pessoas estão começando a entrar num processo de consciência e entendendo que destruir uma reputação ilibada não é algo que seja uma liberdade, é um crime. E nós não podemos deixar isso acontecer. E quem vai controlar? A gente vai colocar isso dentro da acusação. O problema é quem controla. Quem controla é o governo. O governo. Quem é? O Xi Jinping. Tem que ser o Xi Jinping. Ou é o Xi Jinping Eleitoral, é o Kim Jong-un. reconhecimento O facial. cara lá, a justiça, o careca, presta atenção. Guardião da moral. Guardião da moral. Não, presta atenção. O careca foi lá, o Bolsonaro. Alexandre de Moraes. O Alexandre, nosso que também já teve aqui, o Ale. O Ale já teve aqui, brigou com o Carioca, lembra? Careca. Ele foi lá, porra, o presidente faz o quê? O presidente nomeia e exonera. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Quem faz sou eu. Na internet veio o cara falando, agora você escala em sua boca que o guardião da moral sou eu. A não ser que seja eu o guardião da moral, beleza. Aí, mas é difícil, Joyce. Eu acho isso aí uma coisa complicado. Isso é complicado. A abordagem que você está fazendo é simplista, Emílio. Porque, de fato, quem nomeia é o presidente da República. Mas antes da nomeação ser do presidente da República, existe um princípio constitucional chamado de impessoalidade. E o presidente feriu o princípio da impessoalidade quando pega o seu amiguinho para colocar na Polícia Federal para defender os seus filhos. Isto é crime segundo a Constituição. É crime de responsabilidade. Então, o problema não é nomear ou trocar. O problema é para que fazer a troca. Se a gente não pegar o contexto, a informação fica manca. Não, o problema é quem dá a canetada. Porque tem muito jurista de respeito que também não concorda com isso. Sim. E esse é que é o negócio. De mexer um negócio, você vai mexer com o direito de você se expressar. É difícil, complicadíssimo. Essa aí eu nem precisei interromper. O Emílio mesmo já se tratou de... Não está acima da Constituição. Não sei. Lembra o Lewandowski? A Dilma saiu tranquila. A Dilma e o Lewandowski. O presidente deixou claro que queria interferência na Polícia Federal. Não pode, amigo. Olha, podem gostar do presidente, podem ser apaixonados, pode tudo. Mas não pode rasgar a Constituição, não pode ferir a Constituição. Eu não posso colocar o meu amiguinho para cuidar de uma polícia que pode investigar o próprio presidente. Isso não existe. Mas isso aí também. Qual é a prova do Sérgio Moro que é maior, Joyce Hasselman? É muito discutível. Interferência na Polícia Federal ou na fake news? O que ele tem força e qual que é a bala de canhão do Sérgio Moro, você que está tão próximo dessa história? Não, aí você tem que perguntar pro Sérgio Moro. Eu não Você fez a minha biografia, Joyce. Você não tem WhatsApp? Ô, Joyce, você fez minha biografia, Joyce. Não é inconsequente, nunca foi. É um homem absolutamente sério, sabe o que está falando e pode provar exatamente tudo que falou. Boa, Joyce. Ô, Joyce, obrigado por você ter atendido a gente no meio da sessão aí. Você sabe que você também vem aqui no Pânico sempre, é nossa parceira. Acho que a democracia tem que ser assim mesmo. É ruidosa, ela é briguenta. Eu gostaria que fosse um pouco mais educada, que a gente tivesse um pouco mais... Polidez. Um pouco mais de elegância, mas eu acho que isso é um tempo que a gente vai aprendendo aí com o tempo a não ficar assim essa coisa muito rasteira, né? Se bem que a gente é muito rasteiro. Mas a gente é rasteiro pra cacete. Não, a gente rasteira. Mas eu quero agradecer aí você disponibilizar seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Tem muita gente chateada com você, tem gente que não tá, mas é aquele negócio que a gente sempre diz. Também na democracia, né? É isso aí, democracia. Também é sociedade democrática. Ela é assim, Eu só lamento que nós estejamos vivendo esse momento tão tenso no meio dessa pandemia, né? Porque nós estamos vendo aí os mortos se acumularem. São Paulo sofrendo muito, a região norte sofrendo muito, e a parte efetiva que precisa chegar lá no povo ainda está travando. Então, nós temos aprovado projetos aqui na Câmara, no Senado, muitas vezes não vem a sanção do governo federal. Então, ontem eu cobrei isso, inclusive, para a linha de crédito para pequenos e microempresários, que vão ajudar muito a manutenção dos empregos. O projeto está aprovado há 12 dias, ainda não foi sancionado. Então, é preciso que, a parte das brigas políticas, haja sensibilidade para cuidar, né, dessa questão tão importante aí, que é a questão do coronavírus. É o nosso maior inimigo e a gente vai vencer. Vai demorar mais um pouquinho, mas a gente vai vencer. Bom, arrumou um jeito de dar mais uma alfinetada no governo no final, né? E sendo que, na verdade, o governo, essa parte especificamente, inclusive, dos auxílios e tal, é responsabilidade até muito mais do Congresso do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, o que vale é o embate político, né?